Olá, nossa convidada do Off-Label de hoje é a professora Cristina Guilherme de Almeida. A professora Cristina é filha do José Honorato, da Alverita, esposa da Tânia, está conosco aqui há muitos anos, né? E, além de professora, é coordenadora do NANI. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada, Marta. É um prazer tê-la aqui conosco. Eu muito feliz pelo convite. Me sinto lisonjeada. Que bom, nós também. A gente sempre começa nessa viagem com essa imagem que você nos propõe, que está acima de nós. Sim. Por que essa escolha? Essas imagens são lá de Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais. Duas delas são do mesmo lugar, né? A Cachoeira do Rio São Jorge e a outra da Escarpa Devoniana, né? E me marca muito porque foi lá que eu fiz minha graduação, meu mestrado também. E as saídas de campo que a gente fazia nas aulas de botânica, de geologia, paleontologia, era nesse ambiente. E eu me apaixonei, né? Pelas rochas, pela a flora daquele lugar. Eu gosto demais de lá. E depois de muitos anos, eu comecei a dar aula de geologia. Então, tudo que eu aprendi nesse lugar maravilhoso, eu comecei a ensinar, a passar para os meus alunos, né? Então, quando você falou de um lugar, uma imagem, né? Eu pensei logo dessa imagem dos Campos Gerais, que eu gosto demais de lá. E você fez biologia, né? Ciências biológicas. Fiz ciências né? biológicas. Como é que foi esse trajeto? Como é que você chegou até lá? Eu tentei medicina 2 vezes. Acho que você não sabe disso. Eu não sabia disso. Você não sabia. Na época que eu estava terminando o ensino médio, né? Eu tive um cunhado, hoje falecido, um médico maravilhoso, sensacional, que eu admirava demais. Mas eu sempre quis biologia, no fundo. Mas eu pensava assim, nossa, se eu fizer biologia, eu vou ser professora. Eu não quero ser professora. E biólogo, o destino é uma sala de aula, eu não quero isso para mim. E eu, né, com essa admiração que eu tinha do meu cunhado, de todo o trabalho dele, eu tentei 2 vezes e não deu certo. E parece que foi providencial. Porque aí, na segunda vez que eu tentei o vestibular e não consegui, eu parei. Eu tinha uns 18 anos, conversei com meu pai e falei que eu queria dar um tempo. Eu não queria mais fazer cursinho, eu queria dar um tempo para ver o que eu queria fazer realmente. Aí várias coisas aconteceram, fui morar em Seropédica, onde fica a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e lá várias coisas aconteceram, inclusive eu fiz um curso de agrimensura, eu sou agrimensora, sou topógrafa. E ali fiquei 2 anos ali na cidade e surgiu uma oportunidade depois de eu trabalhar numa empresa de semente, Itaipava, Petrópolis. Fui para lá, não sabia nem que alface dava semente, e tudo dá semente. E fiquei lá 10 anos nessa empresa, né? E foi ali que eu descobri a botânica, porque a área agronômica, eu trabalhava diretamente com os agrônomos, eu trabalhava em laboratório, depois de 10 anos lá, eu cheguei a supervisora de controle de qualidade de semente, e eu fui me apaixonando cada vez mais pela botânica, né, a biologia vegetal, mas ainda sem pensar em docência, né? Eu digo até que eu cheguei à docência não num caminho linear, né? Eu não pensava em ser professora. E sempre com aquela vontade de um dia passar pelos bancos de uma universidade, né? E quando eu vim para o Paraná surgiu essa oportunidade. Eu vim para cá, eu dava aula de inglês durante o dia, à noite fazia cursinho pré-vestibular. Depois de 6 meses eu tentei o vestibular, aí passei no EPG, passei para agronomia e biologia, né? Porque na época que eu fiz eu podia fazer segunda opção. E aí quando eu fui fazer a matrícula, ou eu entrava numa porta e me matriculava em agronomia, ou na outra porta e biologia. E aí eu fiquei analisando o que eu gosto da botânica. Eu queria botânica. Eu quero trabalhar com produtividade, eu quero trabalhar com taxonomia sistemática, saber quantas pétalas a flor tem, saber o nome científico, a família. Eu falei, é isso que eu quero. Aí eu entrei na sala que era a matrícula para biologia. Foi a melhor coisa que eu fiz. E isso marca aos 34 anos.
Eu entrei na universidade com 34 anos. E foi muito bom, porque eu aproveitei cada segundo da minha graduação. Eu morava no bairro ali da universidade, 2 quadras, e eu acordava e ia direto para lá. Não tinha nem aula, mas eu ficava lá, ajudava no laboratório, assistia a aula, ficava no herbário. Viveu a universidade de fato. Demais, demais. Se eu não tivesse aula, ajudava a lavar lâmina, arrumar microscópio, sabe? E com isso os professores viam, né, o interesse, aí convidava para projeto de pesquisa, né, iniciação científica. E aí foram 4 anos assim maravilhosos para mim. E você acha que esse fascínio pela vida universitária acabou te trazendo até a docência, que não era um pensamento inicial? Não foi exatamente isso. Como é que porque aconteceu? Essa época, a docência para mim era a admiração que eu sempre tive por todos os meus professores. Professor para mim sempre foi assim, um ser, sabe, de imensa admiração para mim. Desde o ensino médio, eu sempre tive muita admiração pelo professor, respeito, admiração. O que aconteceu, que eu terminei a graduação, fiz o mestrado, entrei no mestrado também na UEPG, eu fiz o mestrado na geografia, gestão de território, com ecologia de paisagem. E quando eu entrei no mestrado, eu não consegui bolsa. Era um curso novo, tinham só 3 bolsas, eu fiquei em 5º lugar na classificação. E eu fiquei sem saber o que fazer. Eu falei, vou ter que voltar para o Rio de Janeiro, né, porque eu não tenho mais como me manter aqui no Paraná. E aí 2 semanas depois, abri um teste seletivo para dar aula de topografia na agronomia. Topografia, cartografia e astronomia de campo, que eu tinha conhecimento do curso de agrimensura. Eu prestei o teste seletivo e passei. E foi assim que eu consegui me manter durante o mestrado, dando aula na UEPG. Comecei no curso de agronomia, logo eu peguei aula de biogeografia na geografia, e eu comecei a gostar. Falei assim, nossa, como é interessante, né, essa interação com os alunos. No início, cada vez que um aluno falava professora, aquilo me enchia, sabe, de alegria. Eu falei assim, nossa, alguma coisa está mudando aqui dentro de mim. Foi nessa época que surgiu o Cris com X. Tinha uma outra professora de genética, chamada Cristina também, e os alunos, para discernir, chamavam ela de Cris e me chamavam de Cris. E até que um dia um foi lá no quadro, escreveu Cris e colocou um X enorme. E a partir dali eu virei a Cris, né? E depois eu terminei o mestrado, e aí por algumas situações aí pessoais eu tive que vir para Maringá. Para a região daqui, não para Maringá exatamente, eu fui para Jandaia do Sul. Mas já vendo o doutorado na UEM, né, no NUPELA, em ecologia de ambientes aquáticos, né, continentais. E aí eu fiz o doutorado, e quando eu estava terminando o doutorado, depois de 4 anos, que eu já também, a bolsa, né, aí eu tive bolsa, CNPq, a bolsa findando e o curso já para defender, aí novamente eu me vi nessa situação financeira difícil, né. Isso eu já mais de 40 anos, e eu já me preparando para ir para Corumbá, para trabalhar, montar um laboratório de semente para a Embrapa, bolsa de fixação de doutores, né? E aí eu conversei com eles e tudo, e fui convidada para montar um laboratório de semente, ficar 4 anos em Corumbá. Quando eu estava já me preparando, a professora Franciele Batista me ligou, perguntando se eu tinha interesse em fazer um teste seletivo aqui no Integrado, que tinha um currículo meu. E eu nem lembrava de ter enviado, eu enviei currículo para tantas instituições, né? Porque aí eu já queria, nesse momento, eu já pensava realmente de seguir a carreira docente. E aí eu passei, ficar só 6 meses para uma professora que estava em licença maternidade, 6 meses se tornou um período de 10 anos, né? E estou aqui. Que bom. E daí, você estava aqui na instituição, ouvindo você falando, eu queria fazer um resgate, né? Assim, me veio muito fortemente essa questão da importância do fomento
e das bolsas, né, que permitem que a Nossa, pessoa realmente se desenvolva, né? Mar, Quer dizer, você poderia ter largado o mestrado por não ter tido, foi. né, por não ter tido suporte, né? De É, certa forma, acho que teve aí uma sincronicidade, alguma coisa que, né, foi. que te colocou, né, dentro desse caminho É, docente, que permitiu que você terminasse o mestrado, mas ali poderia ter acabado uma carreira, né, que estava se iniciando ainda, que ainda era um projeto, né, bem isso. e que te trouxe até onde você está hoje, né? Então, acho que a importância, acho que a gente precisa destacar isso, especialmente para quem está nos assistindo, né? É, De como é que tem que importante esse. perseverar, de que o fomento precisa existir, né? Acho que essas são questões importantes para a gente tocar, né? E E foram 2 testes seletivos. Eu fiz o primeiro, cumpri os 2 anos, aí fiz o segundo, passei novamente. Aí, quando eu cumpri 1 ano, eu passei para o doutorado aqui. Aí eu fiz a rescisão e vim para cá, né? Mas se não fosse essa, essa oportunidade que eu tive, eu não ia ter como fazer o mestrado, eu ia ter que voltar para o Rio e não sei como estaria hoje, né? Qual caminho eu teria seguido. que a gente tem que agradecer, né? Assim, quando o governo entende o desenvolvimento das pessoas, o Sim, desenvolvimento dentro da ciência como uma política de Estado, né? Porque certamente. é só assim que a gente consegue, na verdade, multiplicar as nossas possibilidades de desenvolvimento de pessoas, né? Tanto que você É. virou uma professora, enfim, faz um trabalho sensacional aqui. E daí, internamente, como é que você vem para a medicina? Você está aqui há 10 anos, o curso tem 6, né? É. Como é que você vem para a medicina? Como é que isso se processa? Eu era do colegiado de biologia, atuava em vários cursos, eu dei aula em quase todos os cursos aqui, estética, engenharia e agronomia, que era o mais forte, por causa da biologia vegetal. Então, biologia e agronomia. Na biologia, eu dava aula, na verdade, de geologia e paleontologia, né? Teve uma época que eu dei de fisiologia vegetal e tal, mas era na agronomia, que é a botânica, minha formação, né, em botânica, que eu realmente atuava mais. E aí chegou um momento que a biologia presencial Ficou fechou. mais difícil, né? E nesse momento que a biologia, né, já estava formando a última turma, eu recebi um convite da medicina, né? E eu comecei a atuar com vocês na medicina, na tutoria, e também a ajudar a trabalhar, né, o que hoje é o NUPA, né, atividades complementares, tudo mais. E assim, ó, eu assim não tenho assim muito claro como foi acontecendo, mas foi acontecendo. Uhum. Eu fui cada vez mais, né, tendo mais oportunidade, mais espaço dentro do curso, né. E hoje eu estou 100% na medicina. Eu sei como, né? É com competência, né? Com o que você Obrigada, Mar. agrega ao time, né? Acho que tem uma coisa que acho que a gente percebe bastante aqui no curso, né? Que é a identidade com o projeto. Sim, A identidade com o que a gente quer entregar, né? Acho é. que eu acho que o casamento do sentido, né? Nós temos um sentido, nós Sim, buscamos algo, né? E acho que isso ficou muito claro desde o princípio, né? E o quanto você trouxe para o curso, e por isso que as oportunidades foram surgindo, né? E hoje você está no Nani, né? Fala um isso. pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é um, um ponto de viragem para a gente dentro do curso, Foi. sabe? Eu acho que é o início do trabalho do Nani. É o núcleo, né, de atendimento às necessidades individuais, onde a gente tem todo um trabalho ali de acolhimento, de aproximação com os nossos alunos, que tenham, né, a necessidade de essa aproximação, o encaminhamento para o apoio psicopedagógico. A Helena, né, Helena, a gente trabalha muito alinhada nisso, nossa psicóloga. E várias outras atividades, como inclusive acompanhar a questão de falta, é um alerta, né, se está acontecendo algum problema, porque que o aluno está faltoso, isso aí também faz parte, atender os pais. Mas a cereja do bolo do Nani é justamente ter esse olhar atento, né, seja por busca ativa, né, quando algum professor comenta, olha, o tal aluno está diferente, mudou o comportamento, aí, né, eu tento me aproximar. Quando o aluno nos procura, que é
No geral é assim que acontece, e aí eu converso, se for o caso, o aluno quiser, encaminhado para o apoio psicopedagógico, mas tem todo um trabalho assim de estar próximo deles, né, de estar acompanhando, são muitos, mas a gente consegue fazer um trabalho bastante eficiente nesse sentido, né? Consegue. É notável, né? E acho que uma coisa que o Nani, através de você, consegue fazer muito claramente, né? É trazer para o aluno, é trazer para a comunidade acadêmica de forma geral, a percepção de que as questões emocionais, as questões psíquicas, elas não são do âmbito de uma especialidade ou de uma profissão, né? Acho que você traz muito esse símbolo, né? Elas são do âmbito do cuidado, né? Eu não preciso ser necessariamente um psicólogo, um psiquiatra para acolher, para atender às necessidades, para enxergar o outro com as particularidades que ele tem. Sim. Né? E acho que a sua figura, por não ser psicóloga, por não ser médica, psiquiatra, desarma esse preconceito e permite com que as pessoas cheguem até você, né? Porque os atributos são outros, não são atributos técnicos ou atributos desenvolvidos enquanto uma profissão, né? São características individuais que você tem e que te fez ocupar esse espaço, né? E que permite com que você faça essa ponte da vigilância, de uma certa maternagem, né? Sim. Porque eu acho que existe uma maternagem Tem. dentro desse papel, e consiga, eu acho que, diferenciar e, ao mesmo tempo, encaminhar para as pessoas corretas a demanda, respeitando a sua especificidade. Né? Porque tem coisas que nem tem, não são casos de encaminhamento, né? Nem sempre, Marco. Às vezes acontece bastante, o aluno só quer conversar. Sabe, sai assim, prof, obrigada, você quer? Não, foi bom já a conversa. É muito legal isso também, sabe? E é interessante você trazer isso, porque um pouquinho antes da gente começar aqui, a gente estava falando das pessoas, da invisibilidade das pessoas, né? Sim. O quanto muitas pessoas são invisíveis, né? E acho que isso... São colocadas nesse lugar, né? Exatamente. Elas não são invisíveis. Elas não são, exatamente. Elas são colocadas. Elas são colocadas nesse lugar. E o quanto as pessoas se sentem invisíveis, né? E o quanto acho que esse trabalho seu ilumina isso, né? Ilumina essas pessoas para que elas se sintam ouvidas, né? Elas se sintam acolhidas, né? Então, bom. Isso tem um pouquinho, né, também do que eu vivenciei, sabe, Marco? Eu tive, no geral, excelentes professores. Que eu digo não só o professor no sentido do que está entregando, né, pedagogicamente, mas como pessoas. Mas eu tive algumas situações assim bem ruins, sabe? E aí a gente tem duas opções, né? Você pode replicar, reproduzir, se eu passei por isso, você vai ter que passar também, ou você pode rechaçar. Assim, desse jeito eu não quero ser. Esse tipo de professor eu não quero ser, esse tipo de pessoa eu não quero ser. E eu, felizmente, né, assumi essa segunda opção, né, de ser diferente de certas situações que eu vi e vivenciei, né, vi com outras pessoas, ou que eu vivenciei, sabe? Isso tem muito... O ponto que eu cheguei, né, desse lidar com o aluno hoje, tem muito dessa experiência, do que aconteceu de negativo comigo. De fazer diferente. O que, por exemplo, que você gostaria de fazer diferente, que você conseguiu trazer para a sua prática? Professor que está num patamar, né, se coloca no pedestal e faz o aluno passar constrangimento, né? Eu já ouvi de um professor falar que para o aluno aprender, sabe, uma situação e ele aprender, ele tem que ser chamado a atenção na frente de outros, porque ele nunca mais vai esquecer, né, daquele erro, daquela falha. Isso aqui me deixou apavorada. Falei, nossa, se eu passar um dia por isso, eu nem sei como é que eu vou reagir, né? De ser constrangida, né? Quase que humilhada. Isso eu ouvi da boca de um professor, sabe? Nossa, eu achei aquilo ali... Tem nome terrível. isso, né? Tem nome. A gente fala que é a pedagogia da humilhação, né? Nossa, a pedagogia da humilhação, ela funciona, sabe? Porque você coloca o indivíduo num grau tão grande de desconforto que ele tende para não passar por aquela situação novamente, ele tende a duplicar, a triplicar
o grau de dedicação aos estudos para não passar por aquela situação. O grande problema é o efeito colateral que isso traz, né? E que a psicanálise já falou muito sobre isso, né? Que isso despersonaliza, isso desumaniza. Então, ao longo do tempo, essas pessoas elas acabam se comportando de uma forma para entregar o que é esperado delas em termos de conhecimento, que faz com que elas não se sintam mais iguais às outras ou tão humanas quanto as outras. E daí a gente fala tanto de humanização dentro da formação da medicina, e a escola que falha em trazer essa perspectiva de manter a humanização e o olhar para os indivíduos, né? Deixando-os confortáveis, afetivamente seguros, psiquicamente seguros, quando a escola falha com isso, em geral o que se produz é um médico oposto, é um médico menos humanizado, menos capacidade de ser empático, porque ele foi despersonalizado ao longo do processo, ele foi reduzido à capacidade de dar uma resposta correta, né? Então, esse ponto que você traz é extremamente importante em qualquer profissão, porque ele é humano, né? Mas dentro da profissão médica, ele acaba trazendo assim complicações muito importantes. E daí não adianta a gente criar uma disciplina sobre humanização, né? Porque ele não foi colocado nesse lugar, ele não foi respeitado pelos professores ou pelos outros médicos que ele tem como exemplo, né? Porque ele mira nos outros médicos, nos outros professores, Sim. Enfim, quem faz parte da formação dele, ele não foi respeitado dentro desse processo. E ele não consegue fazer a transposição se ele não foi respeitado, né? Esse ponto é super importante mesmo, né? Como que você vê agora, assim, o que você vê na sua carreira daqui para frente, dentro da atuação da medicina, para onde a gente pode ir? Se você fosse sugerir alguma coisa dentro do NANI, o que mais que a gente poderia incorporar para que isso melhorasse para os alunos, né? Eu e Helena, a gente vem até conversando, né, de alguns projetos que a gente tem aí para o próximo semestre. A gente vai ter agora, né, nossa primeira turma formada, nossos primeiros médicos, e a gente quer muito contar com, vez ou outra, a participação porque muitos vão, né, estar próximo aqui da gente, de vir, sabe, de falar da experiência na época discente, como é que foi, né? Tudo que eles passaram, as angústias, as dores, sabe? Eles terem essa experiência de alunos que passaram aqui, né, que estiveram aqui com a gente, que passaram também por essas situações que muitas vezes deixa eles desgastados, até o próprio curso de medicina já é muito puxado, e eu vejo que a gente exige bastante, né, deles, a gente leva muito a sério a formação deles, a gente quer o melhor para eles, sabe? E a gente se dedica extremamente nesse papel, né, de querer o melhor. E eu sinto que às vezes eles se sentem assim um pouco cobrados bastante, e aí a gente quer mostrar assim o profissional que a gente está formando, né, que seja exemplo para eles, e o NANI ser esse espaço para esse entrosamento, sabe? É uma das coisas que a gente vem pensando, né? E esse dia a dia, né, Marco, de acolhê-los, porque as demandas são diversas, sabe? Às vezes acontecem situações assim que nunca a gente tinha passado, vivenciado, e naquele momento a gente aprende assim como conduzir. É bem legal a dinâmica desse trabalho nosso, é bem bacana. O diálogo, né? Acho que o diálogo é muito bom, né? E no momento que o aluno nos procura, a gente vê assim, nossa, a gente tem um motivo para estar aqui, né? Faz jus ao que estamos aqui fazendo, né? Ele vem nos procurar, confiando, acreditando. É um diferencial no nosso curso. Acho que a única coisa que a gente pode ofertar é dignidade, né? Sim. A dignidade para o outro é igual a que nós gostaríamos de ter, né? Certamente. Então, e a compreensão de que a vida não é simples, de que as pessoas são complexas. Uhum. Nós temos as nossas complexidades, os alunos também têm, né? Então, percebê-los enquanto seres complexos, com múltiplas demandas sociais, Sim. pessoais, questionamentos individuais, faz com que a gente amplie, né, a possibilidade, eu acho que de
de ajudá-los, né? Nesse Sim. trajeto, porque como professor é isso que a gente faz, né? Ajudá-los a obter, enfim, os sonhos deles, né? Os desenvolvimentos que eles querem. Dentro do seu trabalho, você coordena o Medicultura também, né? A gente tem o Medicultura. Medicultura, né? Que aí a gente tem o Medimúsica, a gente tem o Sobrevivência, né? Que são os encontros às sextas-feiras, eu com a Helena, que os alunos venham até nós, inclusive nesse espaço aqui, para a gente poder conversar. A gente quer fomentar mais essa atividade, né? Da sobrevivências, né? Também a gente vem conversando sobre isso. Então a gente tenta estar com eles, né? Estar juntos em várias situações. E é bem legal. Eles identificam, né, na gente essa referência. É bem gratificante. E importantíssimo aí que a gente já resgatou, né, várias situações assim que o aluno estava se sentindo triste, desanimado, desmotivado. E a gente consegue fazer esse resgate, né? E continua acompanhando. Inclusive, eu tenho de praxe, toda quarta-feira, esse semestre é o único dia que eu não estava em sala de aula, então quarta-feira, logo cedo, eu venho aqui para o corredor, em torno de 8 horas, para dar o bom dia, né? Para dar o bom dia para eles. Aí eu falo, bom dia de graça e de coração. E aí, bom dia, bom dia, bom dia, eles gostam, aí vem um abraço. É muito legal, eu gosto muito. O que a cultura traz para eles? Quando a gente dá abertura para falar sobre cultura, quando dá para viver cultura, né? Para viver cultura, né? Para participar e trazer uma produção cultural, para participar de um karaokê, de alguma coisa, né? O que traz para eles? Acho que leveza, né? A leveza, se identificar no grupo, né? Porque o grupo se junta ali, né? Num karaokê, numa conversa, tem afinidades ali, né? Então, identidade de grupo, essa leveza, quando, nossa, das vezes, né, que a gente fez aqui um karaokê que veio assim, uma quantidade maior de alunos, eles dançando, cantando no horário de almoço, e eles saem daqui conversando, rindo, brincando. É bem bacana isso aí. E o entrosamento, né, Marco? Porque é só sala de aula, né, as atividades acadêmicas e tal, então é um momento assim de compressão total, né? O Mohan, ele vai trazer assim, né? Mohan, filósofo, né? Enfim, estudioso da educação, né? Para quem está nos assistindo, né? O Mohan vai falar que a vida precisa de poesia e prosa, né? E a gente é tão voltado para a prosa, né? Para aquela questão da formação mais acadêmica, né? E a gente acaba deixando a poesia de lado e que vem com a festa, vem com a folia, né? Vem com essa interação. Quanto mais a gente conseguir juntar as duas coisas, né, a percepção de que o desenvolvimento não acontece só no âmbito acadêmico, mas que acontece também no âmbito da celebração, né, do compartilhamento, né, quanto mais a gente conseguir unir, né, a poesia e a prosa, mais a gente consegue ajudar o aluno a se desenvolver em todos os sentidos, né, porque ele não vem buscar conhecimentos para exercer uma profissão, ele vem buscar ser, né? Sim. Ele vem buscar ser médico, ele não vem buscar exercer a medicina. Então, acho que quando a gente consegue juntar essas coisas, a gente, via de regra, obtém um resultado melhor. Eu acho que é isso que a gente vê nos nossos formados agora, né? Nos nossos formandos, né? Acho que formados, né? Porque eles já acabaram as aulas, né? Vão colar grau em alguns dias. Né? Só colar grau já são nossos novos médicos. Nossos primeiros novos médicos. Muito bom. Cris, a gente sempre acaba esse encontro, né? Essa viagem, né? Perguntando o que é off-label, né? Então, o que é off-label para você? Eu tenho algo que eu trago comigo, né, já há muito tempo, que é uma frase que eu gosto demais e eu procuro vivenciar, né? Não é fácil. Gentileza gera gentileza. A gente é formado, né, a nossa formação é que a gente seja educado, né, que a gente seja cordial, mas a gentileza, ela não é trazida, né, para a gente assim como algo que tem que ser vivenciado, cuidado sempre, gentileza. Então, eu tenho lá na minha mesa, gentileza, uma placa, gentileza gera gentileza, eu tenho uma camiseta, eu tenho na minha agenda, até para me lembrar, porque eu esqueço, né? Também, de vez em quando. Mas eu acho a gentileza off-label. Porque ser educado,
É até uma obrigação, você tem que ser educado, né, com as pessoas e tal. Agora, você ser gentil, extrapola, sabe? E faz a diferença. A gente consegue quebrar muita situação assim mais ácida, mais ríspida, se você for gentil. Como eu disse, não é fácil, mas faz uma diferença muito grande em determinadas situações, né? Eu comentei no trânsito, né? Se a gente fosse gentil no trânsito, evitaria tanto problema, né? É difícil ser gentil no trânsito, mas faz a diferença. Até Maringá tinha uma campanha, né? Seja gentil no trânsito. Maravilha. Acho que não há jeito melhor de terminar essa temporada do Off-Label, esse é o nosso último encontro dessa temporada, né? Do que com essa mensagem, né? Acho que gentileza gera gentileza. Eu queria agradecê-la por ter estado conosco nesse dia, agradeço, né? Nesse episódio, foi uma honra pra gente. Eu posso deixar uma mensagem? Por favor. Eu tive umas situações assim, bem difíceis, né, na minha época de doutorado, e eu tive uma pessoa muito importante naquele momento. Eu dizia que era meu anjinho, né, uma bióloga que trabalhava no laboratório lá com a gente, e das vezes que eu ficava mal, assim, por várias situações, e ela sempre me incentivava bastante, e ela tinha uma frase que ela sempre repetia, não esquece disso. Ela dizia assim, às vezes a gente fica batalhando no nosso plano A, foca, sabe, direciona todas as forças e aquilo ali não dá certo. Não que a gente não tenha que ser persistente, não é isso, né? É questão da persistência. Mas aí você foca, e de repente, quando você abre mão, aí você passa para o que você acha ser o seu plano B. E na verdade, aquele plano B que para você é B, é o plano A de Deus. Então, às vezes a gente fica ali, sabe, batendo, insistindo, e na verdade tem um outro caminho que você não está vendo e que você acha que é o segundo plano, e não é, aquele ali é o plano, realmente o seu caminho, né? Eu queria falar isso porque é algo que eu falo muitas vezes com meus alunos, né? Que tem umas situações assim que fica tão, sabe, ali fixado numa ideia, e de repente permite, né, o que a gente chamaria de plano B, quem sabe ali no seu caminho. A minha trajetória, chegar aqui, tem muito a ver com isso. Tá? Situações que me levaram para um outro caminho e que eu olhei para trás e falei assim, caramba, né? Era para ser isso? Uhum. No final, o sentido veio, né? Por um caminho não planejado, que aparentemente, no qual aparentemente havia sentido, né? Uhum. No final, esse vento aí, né? Que desloca a gente né? A nossa bússola, digamos assim, acaba nos levando para outro caminho que traz às vezes até mais sentido. Exatamente. O que eu posso falar é dizer em relação a mim, muitas coisas que eu redirecionei tem todo sentido hoje. É claro que também, né, a gente começa a trabalhar em função daquela nova realidade, claro, né? Não é que a coisa aconteceu por acaso. Mas você começa a falar assim, nossa, tem coisa boa aqui, vou investir então. Sensacional. Tá. Obrigado. Eu que agradeço, Mar. Obrigado a você também, que esteve conosco ao longo dessa temporada do Off-Label. Nós devemos voltar logo no começo do ano que vem com a segunda temporada. Eu já deixo aqui o convite. Nós vamos mudar de canal, nós vamos passar a ser veiculados no canal oficial do Centro Universitário Integrado. E foi uma honra, foi um prazer ter a sua companhia ao longo desse trajeto. Até mais.